Olá, pessoal! Namastê! O Deus que habita em meu interior saúda o Deus que habita em seu interior. Feliz 2022! Eu realmente te desejo muita cura, muito amor e muita luz. Bom, eu sempre trago uma reflexão, então vamos começar por essa. Certamente nessa virada de ano, né, você recebeu muitos votos de felicidade. As pessoas te desejaram paz, harmonia, alegria, saúde, dinheiro, abundância, prosperidade, cura, novos relacionamentos, mudança de profissão. As pessoas te desejaram muitas coisas, tanto de forma presencial como pela internet. Você certamente leu muitas felicitações, muitos desejos espalhados em vídeos, em posts, em textos, em imagens e assim por diante. A pergunta é: o que é que todas essas felicitações que você recebeu mudam na sua vida agora em 2022? Você recebeu esses desejos todos, especialmente, né, no final do ano, na virada do ano, no dia seguinte, está recebendo e vendo isso pela internet até hoje. Então, assim, já se passaram alguns dias aí, praticamente uma semana de 2022. O que esses desejos, essas felicitações espalhadas por todos os lugares já causaram de mudança na sua vida? Então essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para agora. Porque muitas vezes nós nos perdemos nos pensamentos. Nós pensamos muito, né? Eu, por exemplo, penso muito. Nós pensamos muito sobre tudo o que queremos fazer, sobre tudo aquilo que desejamos ser aqui e agora, que desejamos alcançar e realizar e concretizar e nos encantar para vivermos a jornada dessa experiência desafiadora aqui na Terra, entre luz e escuridão. Mas nós pensamos muito e nós fazemos pouco. Então nós estamos saindo agora aí de 2 anos, né, de casulo. Quando nós pensamos em casulo, então vamos nos remeter aí ao processo da borboleta. E essa borboleta, então, ela passa por um casulo onde tudo é escuro, onde ela fica sozinha, onde ela fica fechada, sem alimento, sem água, etc. E eu penso que naquele momento ela tem a certeza de que tudo acabou, né? E quando de repente começa um renascimento. Ocorreu ali naquele processo muito difícil, aconteceu toda uma transformação, toda uma transmutação. E agora ela está renascendo para voar. Nós passamos por 2 anos aí de pandemia, de confinamento, né? Muitas pessoas ficaram sozinhas e, por exemplo, eu amo viver sozinha, mas a maioria das pessoas não. Então, isso foi incômodo para as pessoas. Terem que ficar dentro de casa, abrir mão, renunciar, mesmo que de forma obrigatória, né? Porque não partiu das pessoas, né? Partiu de regras e leis. Que ela tinha que ficar em casa e abrir mão do seu passeio ao shopping, das suas viagens, né? Dos seus relacionamentos presenciais em aulas de dança e de música e artes e etc e tal. Então, o que nós temos que pensar agora é: que ganho cada um de nós, pensa aí você, que ganho você teve com esses 2 anos aí de confinamento? Hora mais acentuado, hora mais light, né? Hora mais fechada, hora mais aberto, que a minha cidade praticamente parou uma semana só nesses 2 anos. Mas tem lugares que parou bastante tempo.
E ainda assim as coisas mudaram, né? E vai de máscara, e os contatos e os abraços, né, diminuíram, e muitas pessoas gostam muito desse toque, né? Desse relacionamento. Então pensa aí, nesses 2 anos, que diferença essa pandemia fez na tua vida? Você hoje é um ser humano melhor depois de tudo que você passou? Você conseguiu olhar para dentro e você conseguiu identificar o que é que você precisava deixar ir, soltar, perdoar, desconstruir? Porque às vezes tem muita coisa que nós precisamos realmente desconstruir, como por exemplo, demolir uma casa. Às vezes não dá para reformar mais, às vezes precisa demolir. E esse demolir em relação a nós mesmos, ele é um demolir mesmo de desconstrução. É quando você muda de trabalho, e você muda de casa, e você muda de relacionamento, e você muda o estilo da sua roupa, e você muda o estilo de falar, e você muda a sua alimentação, e você muda a forma de se relacionar. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo, e às vezes parte disso. Mas existem coisas no nosso padrão de comportamento, na nossa forma de pensar, de sentir, de falar e de agir no mundo aqui dentro dessa experiência, que já não serve mais. Rosineide, mas quando é que eu sei que não serve mais? Quando você não está alcançando os resultados que você precisa. Você precisa de cura, porque você tem alguma doença. E você não está alcançando a cura, então tem algo em você que precisa ser investigado, que precisa ser analisado. Por quem? Por você mesmo? Você teve 2 anos para olhar para dentro. Esse movimento da pandemia foi um tempo para olhar para dentro, né? Tudo fechou lá fora. Para quê? Para obrigar as pessoas a olharem para dentro. Isso é muito triste porque isso é um jardim de infância, realmente, como diz Crayon, né? Porque quando a gente obriga a falar para a criança, silêncio agora, todo mundo sentado. Tia, eu posso levantar? Agora não. Agora você vai pintar. Agora você vai desenhar a letrinha. Então, é muito triste reconhecer o nível de consciência da população da Terra, porque nós queremos dizer que nós estamos arrasando, né? Nós queremos achar que nós já estamos no nível, Deus, eu estou na 5D, na 7D, na 10D. E daí você olha para a massa, você olha para o coletivo e você vê que não parte do interior das pessoas o desejo de se curar, de buscar recursos e ferramentas e de estudar e de ver a causa e de mudar o padrão de comportamento e de desconstruir todo o comportamento que já não me serve mais porque não está me trazendo os resultados que eu preciso. Não é o supérfluo, é o que preciso. E daí eu preciso que venham leis, eu preciso que venham intervenções planetárias que me obriguem, assim como o professor diz para a criança, fica sentada agora, tem que me obrigar a olhar para dentro, porque sozinho eu ainda não tenho nível de consciência para fazê-lo. É aí que a gente vê onde nós estamos. Realmente um jardim de infância. E o que acontece ainda, né, com todo esse movimento? Mesmo tendo fechado tudo lá fora e tendo obrigado as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, quem é que fez esse trabalho? 2022, né, é um ano 6. Ano 6. O seu foco principal é a harmonia. Mas, se eu não fiz a tarefa de casa que os anos anteriores pediram, se eu não fiz o meu exercício interno que a pandemia, que esse movimento planetário requisitou de mim, então agora como é que eu vou alcançar o resultado que é a harmonia em 2022? É isso que nós temos que compreender.
Não adianta você desejar para as pessoas muita paz, muita saúde, muito tudo. E nem você receber esses votos magníficos e maravilhosos. Isso não muda nada na sua vida se você não colocar a mão na massa. Então, qual a palavra? A palavra é ação. Rosineide, quer saber? Eu rodei os 2 anos aí de pandemia. Agora que estou pensando, o movimento do plano divino era para que eu então ficasse quieta em silêncio, olhando para dentro, para que eu então visse tudo que eu preciso trabalhar e trabalhasse, porque foram 2 anos, né? Não foram 2 dias. Mas realmente eu não fiz nada disso não, certo? Não fiz a tarefa de casa não. O que eu fiz foi ficar procurando na internet o número de mortos por região, ver do que estava morrendo e ficar assistindo, né, os vídeos, tanto nas TVs quanto nos celulares e computadores, de tudo que estava acontecendo. Mesmo sendo obrigado a ficar em casa para olhar para dentro, eu ainda assim, dentro de casa, fiquei nos meios que me levavam a olhar para fora. Então agora eu venho fazer para você o convite. Que tal você corrigir todo esse tempo? Que tal você agora pegar firme no seu trabalho interior, na sua transformação interior? O que é que eu tenho que perdoar, né? O que é que eu tenho que desapegar? Quais são as ideias que não estão me trazendo os resultados que eu busco? A minha alimentação, como está? Ela está colaborando com o meu corpo físico, que é um instrumento de trabalho aqui nessa experiência ou não, né? Ah, eu sei que faz mal, mas eu como mesmo assim. Complicado, né? Esse nível de consciência. Eu sei que estou prejudicando os animais, mas eu não consigo. Então, assim, até que ponto você não consegue? Porque você é um ser divino, eu também sou. Nós somos parte da fonte criativa. Cada um está no momento da sua jornada, por isso nós somos todos diferentes, né? Uma pessoa já viveu mais experiências em mais planetas, em mais galáxias, em mais universos do que outra. Uma outra pessoa viveu muitas experiências também, é uma velha alma também, só que as experiências que ela viveu, na maioria do tempo, foi voltado para o mal. Ela fez a escolha do lado da escuridão e prejudicou muitos seres. Então é uma velha alma, mas tem muita coisa para limpar. Então, assim, não interessa na verdade se você está aqui em missão, se você é prisioneiro, se você é exilado, se você é um aprendiz, o que você veio fazer aqui? O que interessa é, você é parte da fonte divina. Você é parte da fonte criativa. Então, quer dizer, existe dentro de você um potencial gigantesco para que você realmente faça acontecer nesse ano que entra. Porque se você não fizer acontecer com os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atos, ninguém mais vai alterar a sua realidade. Profissionais, cursos, livros, todos irão te ajudar. Mas não adianta você fazer 1000 cursos, você ler 2000 livros, se você não tem ação. E a ação começa onde? Começa conosco. Eu preciso mudar a mim mesmo, eu preciso ver onde é que está ali o vazamento da água, né? Que nunca enche a caixa. Para que eu me cure, para que eu me equilibre, né? Qual é o problema, certo? Você é curador de si mesmo. Você tem o poder divino de alterar sua realidade. Você é o criador da sua realidade. Essa parte é difícil para as pessoas aceitarem. Você cria a sua realidade. Isso é muito legal para aceitar quando a pessoa cria abundância, cria alegria, cria resultados magníficos, mas e a doença que está aí? Você criou. Se você cria coisas boas, você cria as ruins também, e vice-versa. O desequilíbrio que está aí, você criou, é a tua realidade, você é o criador, ponto, né? Então, quando eu assumo o meu papel diante da vida,
como autor da minha história e não como vítima, como coitadinho, né? A culpa é do governo, a culpa... Quando você passar do outro lado, é você com você. Eu converso com desencarnados desde 8 anos de idade, 13 especialmente, 16 assumindo já uma frente de trabalho. Quando você passa do outro lado da vida, é você com você. Não existe a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu pai, a culpa foi do patrão, do colaborador, do cachorro, da onde eu morava. Não existe. É você e a tua responsabilidade perante a vida e perante a sua alma, o seu eu superior, perante o plano divino, no qual você faz parte, você está inserido. Então, que tal nesse começo de ano assumir a nossa responsabilidade perante a vida, né? Analisar aí por que você está doente. Não consegue fazer sozinho? Faz terapia. Faz um processo de reflexão profunda. Porque senão você fica parecendo uma caixa, sabe assim, aquelas caixas, aquelas gavetas onde a gente coloca muitas linhas e chega uma hora que essas linhas estão todas enosadas. Então, um processo de terapia psicológica, por exemplo, ele vai ajudando você somente através da conversa para que você consiga buscar onde está o fio de cada linha, para que consiga ir desenrolando, trazendo clareza, para que você possa organizar o seu interior, para que você possa organizar os seus processos internos. Ô Zineide, mas sabe o que eu queria? Eu queria um terapeuta que retirasse chips, né? Disseram que a gente tem bastante, isso deve estar atrapalhando minha vida, eu quero que alguém venha e retire todos. Ah, eu recebo isso? Rosineide, você faz retirada de chip? Não. Eu ensino você a retirar. Ai, nossa, então eu quero uma sessão, porque daí você já me ensina a retirar. Você retira vivendo. Você retira com os ensinamentos de Cristo, de Buda, de Krishna. Vivendo aquilo tudo na prática. Meu Deus, mas isso é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. Jesus disse que haveria choro e ranger de dentes. O ranger de dentes é: eu não quero olhar para dentro, eu não quero desapegar, eu não quero parar de criticar, eu não quero parar o julgamento, eu tenho inveja mesmo, eu sou assim mesmo, eu gosto de folga mesmo, eu gosto de viver as ilusões da matéria. E daí quando alguém diz, ou a pessoa sofre um aperto ali da vida e ela tem que recorrer à mensagem de Cristo para, né, pedir ajuda, ela vai encontrar lá. Tem que amar, não julgueis, para não ser julgados, tem que perdoar, tem que ter humildade. Aí entra o ranger de dentes, porque ela não quer. Ela quer que Jesus resolva o problema dela. Ela quer que o terapeuta resolva o problema dela. Eu vou falar a verdade para vocês. Mesmo que eu retirasse o chip da pessoa instantaneamente, em uma sessão, por exemplo, com poucos dias ela estaria com o chip de novo, certo? Se é isso que atrapalha a vida dela. Mesmo que eu retirasse, eu não faço esse tipo de trabalho. Meu trabalho é a nível planetário, não individual. Individual, meu trabalho é com terapia. Eu sou psicóloga, não é com mágicas. Mesmo que eu retirasse obsessores das pessoas, vamos dizer que eu faço uma sessão com você e retiro os obsessores. Quando você sair lá fora, já tem mais um grupo que vai acompanhar você. Por quê? Porque todo esse processo, ele é de vibração. Você vibra em quê? A última mensagem de Jesus, está lá no blog Espaço Mãe do Céu, vai ler. Ele diz: a única coisa que eu pedi foi: vibrem no amor. Então a pergunta é: você está vibrando no amor? Ou você está vibrando na raiva, na irritação, na impaciência, na crítica, no julgamento, na inveja dos outros, no descontentamento para com a vida, na não aceitação dos desafios programados pela tua própria alma? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o algoritmo da vida. Os desafios que chegam são programados pela tua própria alma.
Ué, Rosineide, mas a minha própria alma programou desafios para eu sofrer? Não, não programou desafios para você sofrer. Programou desafios para você crescer. Agora, se quando o desafio chega, tá, ele choca um pouco, então vamos supor que a hora que o desafio chegou, seja de uma perda, uma frustração, uma traição, uma demissão, seja o que for. Naquele momento você vai chorar. Tá tudo bem chorar. Nós estamos na experiência humana e aqui dentro nós temos a experiência emocional. Está tudo bem você chorar. Está tudo bem você, de repente, ficar um pouco revoltado naquele momento. Mas onde você retrata o seu processo de transformação interior e iluminação? Quanto menos tempo você fica naquela energia, naquela vibração infeliz, doentia, ineficaz, inapropriada. Quanto menos tempo você fica ali. Tá, eu chorei por 1 hora, enxuguei as lágrimas, tomei um café, um chá, uma água e vamos lá. Se o desafio chegou para mim, foi programado pela minha alma, minha querida alma. O que você quer que eu aprenda com esse desafio que chegou até mim? E então eu vou trabalhar em cima desse quebra-cabeça. A minha alma está querendo que eu tenha mais humildade. Então eu vou trabalhar nisso, não só um dia, todos os dias de minha vida. O que falta é muita persistência para as pessoas, muita perseverança, muita disciplina. As pessoas começam, né? O Código 777 Escola de Ascensão, ele tem uma metodologia para ser executada. Porque só teoria, todo mundo tá cheio, mas a gente não vê mudança prática. Então ele tem uma metodologia prática. Ele requer disciplina, requer perseverança, persistência, requer dedicação. Porque se você sempre faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos, você sempre vai obter os mesmos resultados. Se é doença, vai continuar. Se é escassez, vai continuar. Se é solidão, vai continuar. Se é descontentamento com a vida, desânimo de viver, vai continuar. Por quê? Porque se você continua pensando do mesmo jeito, com os mesmos sentimentos e emoções, falando do mesmo jeito, que às vezes a tua fala está carregada de palavrões, de negatividade, de desgosto, né? De maledicência. Se você continua com as mesmas palavras, com a mesma forma de comunicação e expressão no mundo, chakra laríngeo, trabalhamos tudo isso no código, os resultados que você está obtendo continuarão a se derramar sobre você. Então, se os seus atos são inapropriados, Rosineide, é verdade, eu sou uma pessoa impulsiva. Quando eu vejo, eu já falei, eu já fiz, eu já passei por cima do outro. Então, é isso que eu digo. Tem que desconstruir isso. Mas é fácil? Não. É de uma hora para outra? Não. É um processo que requer disciplina, perseverança, persistência. Ai, mas eu comecei um processo, seja de emagrecimento, seja de exercício físico, seja de mudança na alimentação, seja de perdão, seja de ser mais humilde, seja de ter mais simplicidade na vida, seja de ajudar a natureza, os animais. Rosineide, logo mais eu desisto, logo mais eu paro. Eu não consigo sustentar algo para realmente estabelecer uma mudança. Então trabalhe isso, a perseverança, a persistência. Eu não sei por que desanimo tão fácil, vá procurar, vai fazer uma terapia para descobrir, vai conversando, vai puxando por associação, um fio, outro fio, outro fio, outro fio, até que você vai constatando por que é que você não tem persistência em nada, por que é que você não sustenta. Então você entra na luz, porque você é a luz, porque você é parte da fonte divina. Mas só que o primeiro ventinho que bate em você, você quebra. O primeiro ventinho você desiste. O primeiro ventinho você cai.
E daí você escolhe ficar deitado. Por quê? Porque é uma zona de conforto, porque é muito mais fácil ficar no sofá do que levantar para sair na rua na madrugada para socorrer um animal, para alimentar, para medicar, para levar numa clínica. Ou então um morador de rua, um catador de produtos que vão para reciclagem. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, né? Então, 2022 tem uma grande promessa, uma grande energia de harmonia para se estabelecer, mas a questão é ter que fazer a tarefa de casa. Se você já fez toda essa transformação interior e hoje você é uma pessoa diferente porque você usou todo o tempo da proibição do uso dos espaços externos para trabalhar o seu interior, então, parabéns. Sustente a transformação que você fez. Porque senão, 2 passos para frente e 1 para trás, você volta. Ah, mas a gente não regride. Não é regride em termos de universo, gente. Mas você não sustenta, por exemplo, o perdão que você deu. Você decidiu ser mais humilde, ter uma vida de mais simplicidade. Daí a pouco, pronto, você já está comprando o que você não precisa. Você já está consumindo produtos da Mãe Terra, que está saindo do corpo da Mãe Terra e que não tem necessidade nenhuma. Necessidade não tem, mas você está consumindo, porque a mídia diz, a sociedade diz, a massa te arrasta. Então, assim, olha para a tarefa de casa. Foram 2 anos de tarefa de casa. O quanto você se iluminou, o quanto você se tornou uma pessoa melhor, o quanto você é diferente hoje, no sentido dos ensinamentos dos grandes mestres, o quanto você é mais amoroso, mais compassiva, o quanto você perdoa mais fácil, o quanto você calou a crítica, o julgamento, a inveja, a vingança dentro de você. Segundo passo, quanto você está sustentando tudo isso perante os desafios da vida, para que você possa então viver esse ano na sua plenitude. Número 6, harmonia. E se você não fez nada disso, né? Usou os 2 anos de pandemia para ficar atento para as mortes e etc e tal, então comece agora. Nunca é tarde. Ninguém está atrasado com nada, né? Porque do outro lado da vida e nos outros lugares do cosmos não existe tempo. Só aqui para nós que existe o tempo, presente, passado, futuro, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. Mas além daqui não existe tempo. Então você está sempre no tempo certo. Sempre é o tempo certo de amar um pouco mais, de perdoar, de ter mais compaixão. Só que só palavras não funcionam. Só desejo, nossa, como eu queria tal coisa, tá? Mesma coisa que nada, tá? Porque isso não altera a sua realidade. A única coisa que altera é a ação. Então eu desejo que 2022 para você seja um ano de muita ação. Lembrando a frase, né, dos voos que diz: se for preciso, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para que depois você possa ajudar o seu filho ou quem estiver do lado a colocar a máscara dele. Então, primeiro, você trabalha a sua transformação interior, a desconstrução de tudo que não te serve mais. Aí depois, quando você se tornar uma pessoa um tiquito melhor, não é perfeito, não estamos falando nisso, é um pouquinho melhor, você já pode também colocar a máscara em alguém. Você já pode também dar um pouco mais de luz para alguém que caminha do seu lado. Seja uma pessoa, seja um animal, ou seja, um elemental da natureza. Boas reflexões. Namastê.